Muito boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora, ao vivo, mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. O programa de hoje começa com um anúncio. O procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, vai deixar a Paraíba. Isso mesmo que você ouviu. Pioneiro no Brasil na defesa de diversos temas relacionados aos direitos trabalhistas, dono de opiniões e ações polêmicas, admirado por muitos, odiado por outros, Eduardo Varandas está encerrando sua atuação aqui no estado. E é exatamente ele que está aqui comigo no Frente a Frente para revelar os detalhes dessa mudança, discutir temas controversos, como é o caso da liberdade de escolha das pessoas trans diante dos banheiros, e fazer um retrospecto de uma atuação que se estendeu para além dos muros do Ministério Público do Trabalho, desaguando em filmes premiados internacionalmente e projetos reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Fica ligado, Frente a Frente, está no ar. Muito boa noite, doutor Eduardo Varandas. Muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Para a gente começar, conte-nos que novidade é essa que eu acabei de anunciar aqui, prometendo ao nosso telespectador, que vai saber dos detalhes agora. Você está deixando a Paraíba, por quê? Muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Admiro demais o programa e o seu trabalho. Na verdade, foi uma promoção, né? A gente, da carreira do Ministério Público, do Trabalho, principalmente, nós começamos como Procurador do Trabalho, a segunda instância, que são os órgãos que atuam nos Tribunais Regionais do Trabalho, são considerados Procuradores Regionais do Trabalho, e os que atuam no Tribunal Superior do Trabalho, Subprocuradores Gerais do Trabalho. Então, eu já vinha postergado muito essa possibilidade de promoção, e agora eu resolvi aceitar. Tinha uma vaga em Recife, que é perto, eu não podia ir para longe por causa da minha mãe, então aí alinhou a questão profissional com questões pessoais, né? Eu não posso deixar minha mãe e então, aceitei. Você foi nomeado Procurador Regional do Trabalho. Isso. Para atuação nas regiões específicas onde os procuradores regionais atuam. É junto aos tribunais regionais. Certo. Aqui nós temos 2 procuradores regionais, 2 vagas. Não há vaga livre. Então, eu não tinha como ficar na Paraíba, porque são colegas mais antigos que eu e que já estão há um bom tempo no cargo. Então, havia vaga em Recife, que é bem perto, e aí eu aceitei para atuar junto ao TRT de Pernambuco. De Pernambuco, como Procurador Regional. Isso significa fechar o ciclo da sua atuação aqui na Paraíba como Procurador, que tem quantos anos, doutor Varandas, de Ministério Público do Trabalho, aqui na Paraíba especificamente? Aqui na Paraíba, porque eu passei um ano em São Luís do Maranhão. Você atuou como procurador lá no Maranhão primeiro, inicialmente? Foi. Aí depois de um ano... Minha terra, inclusive, nasci em São Luís. Não, e eu adoro São Luís, foi uma universidade para mim. Foi lá no Maranhão onde eu consegui entender o que era trabalho escravo. Aqui na Paraíba a gente não tinha nem noção e nem discutia esse tema. E isso me engrandeceu muito, porque eu adentrei, inclusive, nos limites do Maranhão com o Pará para resgatar trabalhadores escravizados e trouxe esse modus operandi, esse conhecimento prático para cá, para a Paraíba. E aí adaptei em outras áreas, como combate à exploração sexual, infanto-juvenil, etc. Então, sem ter ido ao Maranhão, eu estou certo de que eu não seria eu na forma como estou. Então, eu sou muito grato ao Estado do Maranhão, foi onde eu comecei e onde eu aprendi a ser procurador, porque a gente aprende na prática, a gente passa no concurso, mas a vivência que nos ensina, né, o cargo. A experiência da vida ali. E aí foi um ano e conseguiu ser transferido aqui para Paraíba. Consegui ser removido para cá, para Paraíba, e aqui fiquei durante 21 anos. Agora tem uma coisa interessante nessa sua trajetória, que eu acho que poucas pessoas sabem, eu particularmente não sabia. Você chegou a ser, Eduardo Varandas chegou a ser juiz do trabalho, é isso? Isso, em Alagoas. Isso pra mim é novidade. Em Alagoas, foi. Você primeiro passou no concurso para juiz do trabalho? Foi quase meio concomitante, só que o de procurador foi mais demorado. E aí eu tomei posse como juiz do trabalho em Alagoas, fiquei alguns meses
E foi aprovado procurador do trabalho, que você não escolhe antecipadamente a região. O local que vai. Mas aí você atuou como juiz? Atuei. Essa eu queria ver o doutor Eduardo Varandas atuando como juiz de trabalho. Atuei. E aí você... Mas eu fui preparado para ser juiz a vida toda. Porque com 18 anos eu passei no concurso para servidor do TRT, fui servidor concursado, assessor de desembargador um tempão, acho que uns 5 anos. E também foi outra universidade para mim, assessor do desembargador Assis Carvalho, que ainda continua como desembargador, se Deus quiser continuará por muito tempo. Então, assim, eu fui preparado para ser juiz. Julgador. Isso. E por que quis? Você quis mesmo, de fato, estando ali numa situação, digamos assim, privilegiada do julgador, você queria mudar de balcão, do lado do balcão? O Ministério Público do Trabalho e a Magistratura do Trabalho tem um fenômeno interessante. Nós temos inúmeros membros do MPT que deixaram a magistratura para serem procuradores. Por que isso? Bom, no meu caso, eu entreguei a Deus, porque eu realmente gostava muito de ser juiz. E foi muito sofrimento, tanto que eu fiquei meio conhecido na posse, tipo aquele que vai decidir em cima da hora. Eu realmente estava muito em dúvida, muito mesmo. Porque só havia 3 meses que eu estava na magistratura e era algo que eu estava em lua de mel com o cargo aí. Então eu estava maravilhado e é um cargo excepcional, sem dúvida, mas eu queria arriscar. E qualquer coisa eu faria concurso de novo, esse foi o meu raciocínio. E aí arrisquei e fui para São Luís. Num primeiro momento me arrependi. Por quê? Porque eu estava em Maceió, que era bem mais perto de João Pessoa, eu sou filho único. Estava em Maceió, então eu vinha muito mais vezes à minha casa, à casa da minha mãe, do que em São Luís do Maranhão. Mas depois que eu descobri a importância do membro do Ministério Público, o protagonismo social que ele tem, com todo respeito à magistratura, eu me apaixonei pelo cargo de membro do Ministério Público. Eu acho que quem promove de fato a justiça, quem provoca, quem investiga, a revolução começa no Ministério Público. E aí foi por isso que depois que eu aportei no Ministério Público do Trabalho, não saí mais. E aí, do ponto de vista de prática, você vivenciou esse conceito que você tem e formou do Ministério Público ao longo desses mais de 20 anos como procurador do trabalho. Você é autor, condutor e protagonista de pautas, vou usar a expressão, controversas, polêmicas e pioneiras, principalmente porque elas são pioneiras, elas começavam a partir de uma provocação sua. A gente, ao longo do programa, vai citar algumas delas, né? Desde a questão das pessoas com portadoras de HIV, de não sofrer ali assédio nos trabalhos, e até, eu vou começar, não vou nem começar da mais antiga para a mais nova, eu vou começar ao contrário, da mais recente para as mais antigas ao longo desses 20 anos. E a mais recente delas é essa, que também é pioneira, uma recomendação por parte do Ministério Público do Trabalho, para empresas, para setores públicos que assegurem o uso sem limitação, sem restrições de pessoas trans nos banheiros, à escolha, se for para usar o banheiro masculino. É o gênero com o qual ela se identifica. O gênero se for mulheres trans ou travestis, banheiro feminino. Se for homens trans, banheiro masculino. A gente já segue. É a primeira recomendação, do Brasil nesse sentido, no âmbito do MPT, mas ela está baseada, até porque a gente não pode criar o direito, não é? A gente aplica o direito, nós não somos legisladores, né? Mas ela está pautada em decisões do Supremo Tribunal Federal, que asseguraram que pessoas trans podem mudar de gênero na identidade, podem mudar o nome civil, inclusive, e se, para todos os efeitos, aquele homem trans que nasceu com a vagina é considerado homem pelo direito, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aquela mulher trans que nasceu com pênis, mas pelo direito pode mudar o gênero civilmente, ela pode ainda muito mais, porque desse direito civil básico de identidade existem os outros. Então ela vai ter o direito de frequentar o banheiro masculino, ela vai ter o direito de frequentar o banheiro feminino. Uma mulher, qualquer que seja ela, frequenta qual banheiro? Feminino, cis ou trans. Um homem, qualquer que seja ele, se o direito considera homem, frequenta o banheiro masculino. E eu também não entendo muito, apesar de ser, você está certo, é algo polêmico, mas eu não entendo
eu acho que existe mais um preconceito e um ódio social a essas pessoas do que propriamente um problema. Por exemplo, se você vai numa aeronave, o banheiro é unissex. Se você viaja num ônibus, o banheiro é unissex. Em alguns estabelecimentos, bares pequenos, há banheiros unissex. Mas é porque aí é a entrada de uma pessoa só, né? Sim, tudo bem, é verdade. É a entrada de uma pessoa só. Mas se questionou, por exemplo, até o banheiro feminino ele é dividido em compartimentos. Sim. É diferente do banheiro masculino, que tem um mictório, né? Que fica um pouco mais exposto. Mas o compartimento é individual. No final das contas. No final das contas, acaba sendo individual. Então, é muito mais uma questão cultural e, às vezes, entra alguns detalhes religiosos, quando o Estado é laico. Eu acho que a dignidade do ser humano, como está na Constituição, é princípio da República, inclusive também o princípio da não discriminação deve prevalecer sobre preconceitos, sobre valores morais e sobre valores religiosos, porque nós vivemos um Estado laico. Tá. Deixa eu só fazer várias perguntas sobre esse tema, para a gente ir entendendo, inclusive algumas que vêm de um sentimento, esse sentimento que você está dizendo, que é um sentimento das pessoas, de algumas pessoas que acompanham isso. Mas o primeiro, do ponto de vista claro, alguns prefeitos até ficaram sem entender, porque alguns, inclusive, não conseguem nem fazer a distinção da pessoa transexual, da pessoa transgênero, enfim, há uma dificuldade de algumas pessoas de fazer essa distinção, ficaram sem compreender, a rigor, a recomendação para um prefeito, vamos lá, o prefeito de Parari, de Cochichola, o que é que ele tem que fazer, ou ele não tem que fazer nada, apenas quando um caso desse acontecer, ele dá garantias à vítima que estaria reclamando do não uso. Para as pessoas entenderem, e para as empresas também. Elas têm que sair com a circular informando, olha, aqui pode, tem que fazer publicidade, não. Qual é efetivamente a recomendação? Bom, vamos dividir entre prefeitos e entre a iniciativa privada, empresas, né, o setor privado. Com os prefeitos, já que eles fazem parte do poder público e têm que dar o exemplo, nós solicitamos que eles editassem um ato administrativo normativo, uma portaria, assegurando que as pessoas trans pudessem frequentar o banheiro com o gênero com o qual se identificam, o gênero identitário. Tá, ele ia formalizar isso. Formalizar isso, como garantia. E com um prazo de 10 dias informar ao Ministério Público do Trabalho que medidas tomou. Tá. Publicidade em porta de banheiro ou nas repartições? Não chegou a tanto, certo? Homem é homem cis ou trans. Mulher é mulher cis ou trans. É isso que disse o Supremo Tribunal Federal. Tá. E o intérprete maior do Supremo Tribunal da Constituição Federal é o Supremo. Então nós estamos dando eficácia a uma decisão do Supremo no âmbito das relações de trabalho. É algo muito mais simples. E também tem uma outra coisa. Eu não acredito que em pleno século XXI, um prefeito não entenda, com tantas travestis em todos os cantos, o que é uma mulher trans. Sinceramente, o que existe é uma má vontade e um preconceito absurdo. E isso, inclusive, com a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo, é considerado crime. Então, é preciso que a gente faça a lei valer e o princípio da igualdade também. Bom, e no caso da iniciativa privada, que você separou? Na iniciativa privada, a empresa, tendo um colaborador trans, um empregado trans, um funcionário trans, ela vai apenas assegurar, não precisa editar nada, que ele se dirija ao banheiro com o gênero com o qual se identifica. Mesma regra, só que menos formal. Não é? Aí o homem trans vai para o banheiro masculino e a mulher trans vai para o banheiro feminino. Aí as pessoas ficam chocadas assim, minha senhora, um senhor, minha senhora vai entrar no banheiro e encontrar uma travesti. Pronto, eu ia trazer esse tema de fora, que era esse sentimento de fora, assim, olha, como é minha filha, minha esposa, vai entrar e vai ver um travesti, homem lá. Então vamos pegar a lógica reversa. E se sua filha entrar no banheiro feminino e encontrar Tami Miranda, o filho de Gretchen, que foi filha, vai ser bom? Porque onde é que a Miranda vai ao banheiro? Ela teria que ir no banheiro feminino, se essa regra não for tem valer, uma vagina. Ele teria que ir para uma... E tem barbas e todas as características masculinas. Ou seja, bem-vindo ao século XXI e bem-vindo ao princípio da dignidade humana. A lei vai ser cumprida. Ô, doutor Eduardo, assim, são várias perguntas sobre essa, a gente vai puxar outras atuações. Você sofreu ameaças, especificamente... Eu sofri várias. Ao longo desses 20 anos? Foi, um bocado.
Nem aí como é que você com vive elas. com isso? Como é que você convive com isso ao longo desse tempo? Bom, veja, é bem desagradável, mas algumas até já me deu mais motivação para agir, para lutar pelo que é justo e o que é correto. Até porque no Estado democrático de direito, o poder não está numa única pessoa. Então, eu proponho e o judiciário decide. Eu requisito auditorias, inspeções, o auditor vai lá e toma as medidas. Então, o poder é estratificado, não está na mão do Ministério Público. Não existe esse ser superpoderoso que decide tudo. Então, dentro da estrutura democrática, as coisas foram prevalecendo e a Paraíba foi mudando. E eu estou muito feliz com a sensação de dever cumprido, com ou sem ameaças. Bom, tem uma recente fruto desse debate sobre banheiro. Foi acho bem que, chato. que foi muito forte, né? Tá aí até na tela, ó. Eu me impactei muito. Você mesmo postou, né? Chegou a colocar. Foi, postei para o povo ver o tipo de Isso sociedade. aconteceu em dezembro agora, 19 de dezembro, né? Já dentro desse debate que você tenha feito das recomendações. E aí, olha o que o cidadão chega a escrever: o câncer e a AIDS irão, né? Irá ele comer todinho, o seu lixo, o Supremo Tribunal é um lixo igual a você, Supremo é Deus, eu vou escutar nas redes de TV o seu sofrer com uma doença que vai lhe matar os órgãos, botando sangue pelo órgão excretor. Algo muito forte. Você está ali embaixo colocando que não intimida com ameaças, continuarei o trabalho na defesa dos direitos, né? Mas isso é muito pesado para qualquer pessoa ouvir, ler, enfim. Agora, eu acho que a realidade deve ser mostrada custe o que custar. Esse é o retrato de uma sociedade repleta de ódio, repleta de falta de respeito, perversa, segregatória. Não tenho o que comentar. Simplesmente repensei se tomaria medidas cabíveis ou não. Por enquanto eu não tive nem tempo. Ainda estou avaliando, mas me deu muito mais forças para lutar pela dignidade das pessoas trans. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Nós temos índices alarmantes no que se refere às relações de trabalho. De todas as pessoas empregadas, apenas 6% são de pessoas trans da população. Hoje no Brasil. No Brasil. Não é? 4 a cada 10 pessoas trans já sofreu ameaça em termos no âmbito do trabalho. Desse pouco percentual que está empregado, as pessoas elas já são descartadas logo na entrevista, não chegam nem a ter acesso ao trabalho. Aliás, a vida delas é extremamente difícil, porque logo são expulsas de casa, perdem o acesso à escola. Sem acesso à escola, não se qualificam para o mercado profissional. E mesmo para funções que não exigem qualificação, mais assim, aprofundada, tipo um servente, etc. e tal, elas nunca conseguem pelo fato de serem trans. Isso é absolutamente cruel, esse índice Vamos ter misericórdia. Se fala tanto em religião, se fala tanto em Deus, as pessoas usam o nome de Deus para pregar o mal. Essas pessoas deviam, na verdade, olhar no espelho e ver as suas verdadeiras faces. Esse número é um número muito pequeno. 6% dos empregados hoje formais no Brasil, apenas 6% são de trans. E você considera que, de fato, o fruto desse índice pequeno é um fruto de poucas pessoas trans no Brasil, ou é um fruto, na verdade, das pessoas trans não terem acesso ao mercado de trabalho em função do preconceito? Elas não têm, elas são assassinadas. A expectativa de vida de uma pessoa trans era de 37 anos, durante a pandemia baixou para 34 anos, levando em conta que a expectativa do brasileiro não trans gira em torno de 70 anos. Recentemente, um juiz na Bahia publicou ali um chamamento de uma seleção, e para pessoas LGBT fazer ali o estágio naquele espaço da justiça do judiciário baiano. Recebeu ali críticas e ataques na mesma intensidade. Mas a minha pergunta é não só especificamente sobre isso, a minha pergunta é: você defende cotas, então, para pessoas trans? Elas não existem no Brasil, é isso? Não existe. Você defende? Você acha que, em função disso, vai se chegar em algum momento a essa discussão, ou não é por aí também? Eu preciso amadurecer a questão, mas se a gente aplicar o mesmo raciocínio, por exemplo, das cotas raciais, as pessoas trans são tão
estigmatizadas como outros grupos vulneráveis e minorias. Então, seria um dos caminhos de igualação através da desigualação, de uma ação afirmativa. Eu acho que é provável, acho que é possível. Nesse sentido, né? Doutor Eduardo, você sofre e sofreu durante a sua trajetória preconceito em relação a isso? Preconceito em relação às bandeiras e às pautas que você defende como procurador do trabalho? E quando eu pergunto se sofre preconceito dentro do próprio Ministério Público? Dentro do próprio Ministério Público, nenhum. Certo? O Ministério Público do Trabalho é um órgão absolutamente igualitário no que diz respeito a isso. Mesmo que um colega não concorde pela autonomia funcional? Eu nunca tive problemas nenhum. A gente teve um problema sério com cooperativas médicas na questão da saúde pública. Isso chegou até o alto escalão do Ministério Público da União. Nunca nenhum procurador-geral ligou para mim para dizer faça ou não faça alguma coisa. Você nunca... Então, assim, dentro do Ministério Público da União, nomeadamente no meu ramo, que é o MPT, Ministério Público do Trabalho, eu sempre agi de acordo com a minha consciência. Eu sempre agi pautado na legalidade, na interpretação desta legalidade pelas cortes superiores, nomeadamente o Supremo Tribunal Federal. É tão engraçado, você colocou a ameaça aí na tela, a pessoa fala de Deus. Uma pessoa que espraia o ódio daquela forma, teria Deus? Tem no mínimo uma contradição, para ficar com a palavra contradição. A contradição é a cara do Brasil, é a cara da sociedade paraibana, é a cara da sociedade pessoense, é a cara de todos nós. É contradição e hipocrisia. E quando alguém não é, incomoda. Então, você, do ponto de vista da sua atuação como procurador, você nunca recebeu parte da Corregedoria do Ministério Público? Não, veja, as pessoas tentaram, né? Sim. Até porque elas têm o direito, eu respeito muito. Eu inaugurei a representação número 2 do CNMP. O CNMP não tinha nem prédio ainda, não tinha nem edificação. Então, você foi o segundo membro do Ministério Público brasileiro que foi responder a uma representação no CNMP. Mas todas arquivadas. Todas. Bom, boa parte delas... Nunca sofri nenhuma penalidade disciplinar. Em cima disso. A minha pergunta é o seguinte... Até porque eu nunca cometi nenhum deslize funcional. Posso estar errado enquanto humano, mas nenhum descumprimento de norma aconteceu no exercício da minha função. Talvez até pelo pioneirismo, o que eu vou trazer agora, seja construído do ponto de vista de leitura. A sensação ou a acusação é de que o doutor Eduardo Varandas ele extrapola na sua atuação como Ministério Público do Trabalho. Aí eu vou lembrar de casos em que você foi pioneiro, por exemplo, no debate de colocar, e me parece que o próprio Brasil passou a discutir isso, colocar o abuso... A exploração sexual infantil como prerrogativa do Ministério Público do Trabalho, que eu queria falar sobre isso. Isso, mas veja, até isso eu tive muito cuidado, tem uma tese sobre isso minha. Né? Existe uma convenção internacional, a Convenção 98 da OIT, que diz que uma das piores formas de trabalho infantil, essa convenção é ratificada pelo Brasil, é a exploração sexual. O artigo 114 da Constituição diz que compete à Justiça do Trabalho dirimir as questões decorrentes das relações de trabalho. Foi com base nisso que você pôs a valer esse tipo de atuação. Foi uma polêmica, mas para mim era muito claro juridicamente. Tanto que a causa passou pela primeira instância, o juiz se declarou incompetente, eu recorri, a sentença foi anulada, o juiz julgou improcedente, eu recorri, o tribunal reformou e condenou. Foi para o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho ratificou a minha tese, foi ao Supremo, inclusive no ano passado, e a tese foi mantida. E me parece que os tribunais hoje têm essa visão da jurisprudência de se exploração sexual infantil pode ser tratado para além da pauta criminal. E você veja que não é a ideia de um louco isolado, né? Na verdade, assim, houve um sistema inteiro que ratificou. Porque se nós não formos criativos para mudar o Brasil não mudará. Com tanta criatividade, o Brasil já não muda, não é? A gente voltou ao mapa da fome, a gente tem uma série de problemas, veja a questão dos Yanomamis, por exemplo, uma coisa que em tese era para o Brasil progredir na proteção do meio ambiente, dos povos originários. Nós temos um evidente genocídio, então, se nós não tivermos coragem para mudar este país, ele jamais mudará. Eduardo,
Aí, então, nessa atuação do Ministério Público, quando você entende que outras pautas devem ser debatidas e elas até não estão no âmbito do Ministério Público, foi para isso que você transbordou para blog na internet, você tem, ou atuação nas redes sociais de forma muito, muito atuante, e também, principalmente, nos filmes que você produziu, 2 filmes produzidos, premiados, inclusive, um deles, o Cura-me, né, que trata diretamente na questão daquele debate que ficou muito evidente no Brasil, em que se defendia a tal cura gay, né? Se orientava psicólogos e profissionais que pudessem sentar com as pessoas e fazer um trabalho para que elas deixassem, né, aquela opção de ser gay. E você fez filme sobre isso, né? Assim, quando você saía do Ministério Público do Trabalho, você disse, eu preciso debater esse tema para além dos muros e dos limites da minha atuação como procurador. Eu procurei, assim, minha atuação como procurador é 1/3 da minha vida, né? Eu passo 8 horas no trabalho, jornada de qualquer trabalhador, né? Eu sou um trabalhador como outro qualquer. Quando eu saio do trabalho, eu tenho tempo para fim de semana, à noite, para dedicar a outras atividades. E eu adoro arte e amo cinema. E aí eu escrevi um primeiro roteiro, foi premiado, a gente fez o filme Aos Anos nas Alturas, que também é a história de uma travesti. E no segundo filme eu não queria escrever sobre o cenário LGBTQIA+, para não ficar rotulado como um diretor só de filme gay. Não que isso fosse demérito, seria um prazer para mim, porque é uma área muito rica, cheia de informações, história, etc. Mas é que eu queria, na verdade, mais desafios. Não queria, na verdade, apenas um tempo. Só que aí foi na época em que a ministra de Direitos Humanos começou a falar que menino veste azul, menina veste rosa, ideologia de gênero, e também o conselho, uma outra chapa do Conselho Federal de Psicologia que defendia a cura gay começou a concorrer, e eu fiquei muito preocupado, porque eu obviamente leio coisas para além do livro jurídicos. E sei que a questão, primeiro, a sexualidade não é uma opção, é uma condição. Segundo, ela não é considerada doença pela OMS há bastante tempo. Então, não existe cura do que não é doença. E eu precisava me comunicar com as pessoas, eu sou um árduo defensor dos direitos humanos, de qualquer direito humano. Então, eu precisava me comunicar, e é uma forma de comunicação que sempre me atraiu muito desde criança, sempre fui fascinado por cinema, foi o cinema. E aí eu comecei, e já vou fazer um 3º filme. Você estou escrevendo o roteiro, porque eu sou roteirista e diretor. E você ganhou os prêmios desse filme exatamente como hobby, isso, né? No meu coração é procurador do trabalho sempre. Mas os temas não são temas leves, né? São temas... inclusive esse da cura gay, ele... Pois eu juro que eu queria escrever uma comédia, mas eu não consigo no país que a gente vive. Você acha que o Brasil o Brasil é mais trágico do que comédia? Nós temos um povo muito engraçado, muito rico de histórias, um folclore belíssimo. Mas hoje, eu acho que, lamentavelmente, o que nos marca, o que nos mancha a bandeira de sangue é a tragédia. Aí eu digo com muita tristeza. Eu quero falar sobre a questão dos assédios hoje no Brasil, do ponto de vista... E você fez uma atuação agora nas eleições sobre o assédio eleitoral nas empresas. Isso também causou ali muita discussão. Mas o sexual, o moral e tudo, como é que está o Brasil nesse sentido, como é que está o Brasil de hoje nesse avanço e suas pautas em relação ao longo desses 20 anos trabalhando com isso. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o procurador do trabalho, doutor Eduardo Varandas. Na verdade, já devo anunciá-lo como procurador regional do trabalho, doutor Eduardo Varandas, que está deixando a Paraíba para atuar em outras instâncias da justiça do trabalho aqui no Brasil. Um minutinho só e a gente volta.